Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vou falar sobre o estudo da circunferência. Então, tem aqui um ponto O no plano, um ponto A também no plano. Tem aqui o segmento de reta OA. Se eu girar esse ponto A em torno do ponto O, sem mudar o tamanho do segmento OA, olha o que acontece. Eu tenho uma circunferência. Ou seja, quando eu girei esse ponto A em torno do ponto O sem mudar o tamanho do segmento OA, eu obtive uma circunferência. Onde o ponto O é o centro da circunferência, está aqui. E tem um outro ponto B. Se ele pertence à circunferência, está naquela linha que eu obtive ao girar o ponto A. Tem um outro ponto C que pertence também a essa circunferência. Tem um ponto B, D, que também pertence a essa circunferência. Então, eu sei que o segmento OB é exatamente igual ao segmento OA. Ou seja, o ponto A e o ponto B estão à mesma distância da origem. Tem o segmento OC, que é igual ao segmento OA. Tem o segmento DO, que é o mesmo tamanho do segmento OA. Ou seja, o ponto B, o ponto A, o ponto D e o ponto C pertencem à circunferência. Ou seja, estão a uma mesma distância do centro da circunferência, que eu chamo de raio da circunferência. Represento pela letra R. Então, esses segmentos de retas que têm a mesma distância até o centro são chamados de raio. Então, posso falar que todos os raios são iguais. Tem um outro segmento que pertence à circunferência. Então, o segmento EO é um outro raio. Só que notem que o segmento de reta EA, ou seja, eu saio do ponto E, que pertence à circunferência, vou até o ponto A, que também pertence à circunferência, formando o segmento EA. Só que esse segmento passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho uma reta que passa pelo centro. Notem, essa reta eu tenho dois raios, os raios são iguais, ou seja, eu tenho um diâmetro. Então, o segmento de reta que sai de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, passando pelo centro da circunferência, eu tenho o diâmetro. Como que o diâmetro é formado por dois raios, eu posso falar que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o tamanho do diâmetro é exatamente 2 vezes a medida do raio. Tem um outro ponto aqui, F, que pertence à circunferência. Vou traçar o segmento FA. Então, tem o segmento de reta FA, só que esse segmento não passa pelo centro. Então, ele recebe um outro nome, que é chamado de corda. Então, o segmento de reta FA, dois pontos que pertencem à circunferência, só que o segmento não passa pelo centro, é chamado de corda. Tem o ponto G, que pertence à circunferência. Então, tem o segmento GO, que é um raio da circunferência. Um outro ponto, H, que pertence à circunferência. Então, o segmento HO é outro raio da circunferência. E tem aqui o contorno HG, que não é um segmento de reta, que nós falamos que é exatamente igual ao ângulo central. Ou seja, é o ângulo formado pelos dois raios da circunferência. Então, GH é chamado de arco da circunferência. Muito obrigado e até a próxima aula.